Qual a melhor resina para fazer joias afetivas? Será que existe? Eu sou a Malu Limoli e nesse vídeo nós vamos descobrir. Roda a vinheta. Será que existe a melhor resina mesmo para fazer joias afetivas? Ou existe a resina ideal para cada tipo de joia? Antes de continuar, eu vou pedir para você se inscrever no nosso canal, aciona o sininho e deixa o seu comentário, que isso ajuda o YouTube a entregar o nosso vídeo para mais pessoas. Hoje no mercado existem dois tipos de resina para trabalhar com joias afetivas, a epóxi e a poliéster. E eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre a diferença entre uma e outra, os prós e os contras de cada uma, baseado na minha experiência trabalhando com joias afetivas. Eu vou começar primeiro falando sobre a resina poliéster. A resina poliéster, ela vem assim, tá? Essa daqui é a resina e esse daqui é o endurecedor. O endurecedor, ele acelera o processo de cura da resina. A resina poliéster cristal, ela é super transparente. É um dos pontos que a gente prefere utilizar ela para fazer as joias. Além de ser super transparente, ela também tem a cura dela. A cura dela é mais rápida. Eu tô usando uma colinha aqui, gente, senão eu acabo esquecendo. Então ela tem uma cura bem mais acelerada do que a resina epóxi. Por isso que isso ajuda bastante na produtividade. E também tem a questão do amarelamento, né? Nós sabemos aí que a resina, ela amarela com o tempo. Eu não vou te dizer que ela nunca vai amarelar, mas só que o processo de amarelamento dela é muito mais lento do que outros tipos de resina. Então, por isso, essa é a principal característica da resina poliéster para a gente escolher ela para trabalhar com joias afetivas. Além do amarelamento, né? Quando você finaliza a sua peça, que você faz o acabamento, né, faz o lixamento, o polimento, aí ela fica maravilhosa, ela fica com aspecto assim de vidro, né? Ela fica brilhosa, brilhante, o brilho dela é totalmente diferente de uma joia feita com a resina epóxi. Então isso traz uma beleza assim maravilhosa para a nossa joia. Então por isso também que a gente escolhe trabalhar com a resina poliéster. Além do acabamento também, nós temos a questão do preço. Uma lata de 1 kg de resina poliéster é 3 vezes mais barato do que 1 kg de resina epóxi. Nessa lata, hoje, 2024, nós estamos em outubro, eu paguei R$ 56 em 1 kg dessa resina. E tem resinas epóxis aí que você chega a pagar 200, 250 reais. Então isso também ajuda bastante na nossa produtividade, que a gente consegue ter um lucro maior. E essa resina também, a resina poliéster, a gente pode trabalhar com ela independente do clima, né? Por quê? Diferente da epóxi, a resina poliéster, ela vai curar mesmo se tiver frio, se tiver calor, se tiver chovendo ou não. Independente disso, o que vai ajudar bastante a acelerar esse processo de cura é justamente o catalisador. Não temos problema em trabalhar com a resina poliéster quando estiver chovendo. Agora nós vamos falar sobre os contras dessa resina, né? Já falamos sobre o que tem de bom, mas também tem a parte ruim. A parte ruim da resina, ela tem um cheiro bem forte, né? Então, quando você abre a lata assim, você já começa a sentir aquele cheiro, é um cheiro forte e acaba incomodando. Então, por isso a gente tem que usar, além do cheiro, né? E também por causa da toxicidade dela, que ela emite gases tóxicos e isso faz muito mal para a saúde. A gente tem que usar os equipamentos de proteção. Eu posso trazer um vídeo depois falando só sobre EPIs. Além disso, tem a questão do acabamento. Assim que você tira ela do molde, eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui nós temos uma peça, né, feita em resina poliéster. Ó. Ela não tá com acabamento ainda, mas quando você tira ela, você consegue sentir que ela é um pouquinho pegajosa, né? E para que esse aspecto... para você tirar esse aspecto pegajoso, porque ela não fica bonita quando sai do molde, nós precisamos fazer o acabamento, que é fazer o lixamento dessa peça, lixar e fazer o polimento, para ela ficar desse jeito aqui, para ela ficar assim, ó. Então essa peça aqui já está com acabamento, tá bem bonita e brilhosa, né? Então essa é a diferença, entre a resina poliéster e a resina epóxi. E tem a questão também da retração, né? Essa resina, quando nós colocamos dentro de um molde para curar, ela tem uma retração, então ela diminui o tamanho um pouquinho. Não sei se vocês conseguem ver aí, mas eu acho que dá para ver sim no vídeo,
que tem um espaço aqui entre a resina e o molde, porque ela retrai, então fica aqui um buraco aqui, né, entre a resina e o molde. Então essas são as características, as principais características da resina poliéster. Agora eu vou falar para vocês a resina epóxi, qual é a diferença dela. Então a resina epóxi que eu tenho aqui é essa que eu trabalho. Ela vem com a parte, nós separamos entre a parte A e a parte B. A parte A é a resina e a parte B é o endurecedor. Para que essa resina cure, nós precisamos fazer a mistura da resina com uma parte do endurecedor. E cada tipo de resina, cada marca, existe ali uma proporção diferente entre catalisador e resina. Essa aqui que eu estou mostrando, que eu estou usando hoje, é a resina epóxi da VIP VR50 e a proporção de endurecedor dela é de 45%. Diferente já da poliéster, que não tem essa questão de proporção, tá? É só o catalisador, você coloca lá as gotinhas e ela já vai curar. A epóxi precisa dessa mistura. E vamos falar sobre os prós da resina epóxi. Ela também é transparente, dependendo aí do tipo de resina que você vai comprar, qual marca. Existem algumas que ficam mais transparentes, outras nem tanto. Essa que eu tô usando eu gosto bastante, porque ela fica bem transparente. Então esse é um ponto positivo. Ela não tem cheiro. Tá? Se você abrir a latinha aqui, o potinho, você não vai sentir cheiro nenhum. Porém, ela também solta gases tóxicos, né? Que faz muito mal para a saúde. Apesar de não ter cheiro, você vai achar, não tem cheiro, não vai fazer mal. Faz mal sim, então é obrigatório a utilização dos EPIs, principalmente da máscara. Ela não precisa fazer o acabamento com lixas e polimento, tá? Teoricamente, quando você tira ela de um molde, ela já sai brilhante, né? Porque ela é super brilhosa e você não precisa fazer acabamento. Ela, do jeito que você tira, você já pode finalizar a sua peça. E ela também não tem retração, né? Aquilo que eu mostrei no molde lá pra vocês, ela não retrai. Então, do jeito que você colocou ali no molde, ela vai sair. Então, eu vou mostrar pra vocês uma peça que eu fiz, que é feito na moldura, ó. Esse pingente eu utilizei essa resina aqui para fazer, resina epóxi. A importância dela não ter retração é justamente isso. Quando você coloca a resina dentro dessa moldura aqui, ela não vai retrair, então ela vai ficar certinha dentro da moldura. Se ela tivesse essa retração que nem tem a resina poliéster, um dia ela pode se soltar dessa moldura e você perde todo o seu trabalho e vai embora aí o que a sua cliente tinha de mais importante. A importância de você usar a resina certa para o tipo de joia certo. Joia de moldura, utilizem resina epóxi. E quando você finaliza, ela já está com o acabamento pronto, ó. Você não precisa levar para lixa nem nada, ela já está brilhosa, ó. Então ela já está pronta para entregar para o cliente. Diferente da feita com resina poliéster. E agora nós vamos falar sobre os contras, né, da resina epóxi. Ela tem alguns contras, por exemplo, ela demora um pouco mais para curar. Resina poliéster, se você fizer de manhã, por exemplo, você coloca lá no molde às 10 horas da manhã. Quando for meio-dia, 1 hora, ela já está pronta, já está curada, então você já pode tirar do molde. A resina epóxi, ela já tem um tempo mais demorado para cura. Tá? Dependendo também de marcas, de tipo de resina. Essa daqui, ela promete curar em 6 horas. Então eu consigo fazer uma joia de manhã e à noite já está pronta, já tá endurecida. Mas por questão de segurança, a gente prefere esperar pelo menos uns 2, 3 dias aí para poder entregar para o cliente, porque durante esse tempo ela continua soltando gases, liberando gases. Então a gente espera um pouquinho para entregar. Aí tem também a questão do blushing. O que é blushing? Quando você utiliza resina epóxi num ambiente úmido ou que esteja, se você tiver a umidade do ar muito alta, estiver chovendo, né? Se tiver frio e você usar essa resina aqui, ela pode criar o blush. O blush é como se fosse uma mancha. Parece óleo quando tá por cima da água, assim, sabe? Fica parecendo que tem um óleo, assim, em cima da sua peça. Quando você tira, tem aquela marca ali. Não que não dê pra resolver, você consegue resolver, mas só que tem esse problema, né? E a gente não quer que isso aconteça na nossa joia. Essa resina aqui, ela reduz bastante essa questão do blushing, né? Principalmente em dias quentes, isso já ajuda bastante, mas em dias frios também ela diminui bastante essa questão do blush. E tem a questão do amarelamento. Dependendo do tipo, da marca que você for usar de resina epóxi, o amarelamento dela pode acontecer muito mais rápido,
Eu tenho alguns testes que eu fiz, depois eu posso mostrar para vocês, mas a resina epóxi tende a amarelar mais rápido. Então aí você vai escolher uma resina epóxi de qualidade boa, de boa qualidade, que o pessoal tem falado bem e tal. Procurem aí, pesquisem e utilizem a resina epóxi de melhor qualidade que você achar para trabalhar com joias afetivas. Quando a gente trabalha com joias afetivas, a gente tem que sempre usar o melhor material. A melhor resina que você tiver no mercado, é bom você fazer esse investimento porque vale muito mais a pena. Corre menos risco de acontecer um amarelamento aí com mais brevidade, né? Mais rápido. E além de tudo isso, essa resina aqui, como eu já disse, né? Ela pode custar até 3 vezes mais caro do que a resina poliéster. Quando você está fazendo uma joia afetiva, é uma peça pequenininha, você não usa tanta, né? Tanta resina. Mas colocando aí no final colocando na ponta do lápis, no final de tudo, você acaba gastando, né, mais para fazer e tem que cobrar um pouquinho mais caro do cliente também. Então essas foram as principais características entre uma resina e outra. No vídeo de hoje nós mostramos para vocês as diferenças, né? Os prós e os contras entre resina epóxi e resina poliéster. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha tirado as dúvidas de vocês. Coloque no comentário se você ficou com alguma dúvida ainda, pode colocar lá que a gente vai responder para vocês. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e espero vocês no próximo vídeo.